Bárbaros, série que estreou na Netflix, está fazendo um grande sucesso. É sobre essa série que nós vamos falar nesse vídeo. Fica por aí, hein? Sim, estreou na Netflix uma série chamada Bárbaros, que fala do confronto entre romanos e germanos, que naquela época eram chamados de bárbaros, né, os primeiros povos da Alemanha. Uma série bem interessante, que está fazendo um relativo sucesso, está no top 10 das mais vistas na plataforma e é sobre ele que nós vamos falar aqui agora. Mas antes eu já peço para você dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você quiser e espalhe para o mundo, tá bom? Então vamos falar dessa série. É uma série que eu achei assim interessante, é uma série que tem lá seus pontos altos, mas não achei que animou muito, assim, não empolgou tanto. Ela é bem produzida, ela é muito interessante, ela tem alguns aspectos, algumas características, alguns pontos que tornam ela bem interessante, como por exemplo o fato dos romanos, né, falarem latim fielmente como era na época. Embora aí da parte dos bárbaros eles falam o alemão moderno, o que é um pouco estranho, né? Os bárbaros falam o alemão moderno e os romanos falam latim. Mas mesmo assim é bem interessante ver, né, como soava, né, aquela língua que hoje é morta. Então essa série fala de Roma no auge do Império, né? Para quem não sabe, o Império Romano foi o maior império que houve sobre a face da Terra e que mais tempo durou, mais de 1000 anos durou a dominação do Império Romano. E essa série fala desse confronto, né, de quando os romanos chegaram na Germânia, né, que hoje é a Alemanha, mas na antiga Germânia, e aquele povo, eles tratavam, né, eles denominaram como bárbaros justamente porque era um povo extremamente à vista, né, na visão deles muito involuídos, muito atrasados, realmente bárbaros, né? E aí a gente mostra como foi esse conflito, né, a imposição, a dominação dos romanos, impondo coisas muito cruéis para os bárbaros, né? Como por exemplo, eles exigiam cotas muito grandes de mantimento e em alguns momentos até eles exigiam que todas as crianças, né, os primogênitos, fossem dados para o império para que eles se tornassem soldados romanos, né, como uma prova de submissão, né. Então, esse conflito entre bárbaros e romanos é refletido nessa série. A série tem, obviamente, como toda série, tem um núcleo central, um núcleo principal, que trata de um soldado romano, que é justamente um exemplo desses, que era um filho de um bárbaro que foi criado pelos romanos, e ele volta justamente por conhecer toda aquela área, ele volta para liderar o exército romano, para subjugar esses bárbaros, né? Só que ele resolve virar a casaca, que na verdade seria voltar a ser o que ele era, que era um bárbaro, né? Mesmo assim, mesmo tendo sido criado pelos romanos, ele realmente a raiz dele é bárbara. Existem outros personagens muito interessantes, mas, como eu disse, pelo menos eu tive essa impressão, a série não empolga muito. E aí lá pelo terceiro ou quarto episódio, eu me peguei pensando assim, se existem histórias que merecem uma série inteira de várias temporadas, né? Se realmente vale a pena produzir algo tão grande para um conteúdo que não parece tão atrativo, parece uma coisa assim que você tem que acrescentar vários outros elementos porque o conflito em si parece não bastar. Então você tem outros elementos ali do sobrenatural, você tem alguns conflitos mais sentimentais que vão alimentando o enredo para que ele não fique só naquele conflito entre bárbaros e romanos, porque parece pouco. Isso é o que eu achei mais interessante, né? Pareceu com pouca substância, com pouco conteúdo suficiente para ser retratado com várias temporadas. Talvez se fosse uma minissérie ou um filme, talvez fosse mais interessante. Claro, não se sabe o que virá nas próximas temporadas, né? Ficou a dúvida ali do que pode ser feito. O último episódio eu achei o mais bem feito, é o mais elaborado, é muito interessante. Vale a pena assistir toda a série pelo último episódio, que realmente é bem produzido ali, é uma coisa bem interessante, que obviamente eu não vou contar para vocês o que é, caso você não tenha assistido. Se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Eu não quero jamais estragar a experiência de vocês, né? Jamais, spoiler, jamais. Mas, como eu disse para vocês,
não empolgou muito, pelo menos a mim não empolgou tanto. Mas para quem gosta de reconstrução histórica, para quem gosta daquele período, chega a ser interessante, né? Vale a pena dar uma conferida, justamente porque é uma coisa que tem uma boa produção, uma boa qualidade, é bem feito, né? Tem um cuidado assim bem interessante, embora o conteúdo da história a mim particularmente não tenha empolgado muito. Aí eu fiquei pensando em outra coisa também, que é o efeito Game of Thrones, né? Que ele surte na gente, né? A gente fica esperando uma coisa com uma qualidade que chegue pelo menos perto de um Game of Thrones, né? Em termos de qualidade de texto, de história, de enredo, do que está sendo contado dessas histórias medievais, né? A gente sempre fica esperando muito, né? E aí quando é uma coisa que não chega nem perto, a gente às vezes tem um senso muito crítico de uma coisa que talvez nem é tão ruim assim, nem é tão abaixo, é uma coisa até boa, tem até algo de interessante, mas como a gente já deixou o sarrafo, digamos assim, muito elevado, qualquer coisa que nem chegue perto, a gente já põe de lado e já não quer ver, não quer continuar vendo. Embora essa série, como eu disse, tem alguns atrativos, vai te prendendo, não é tão arrastado, tem alguns pontos que, claro, como toda série, tem lá seus clichês, né, que você consegue antever o que vai acontecer, né? Toda vez que você antever o que pode acontecer, ou um diálogo que você acha que o personagem vai dizer, um acontecimento que é previsível de acontecer, aquilo é um clichê. E essa série tem, como a maioria das séries tem. Série original, série que te prende mesmo, é aquela que te surpreende justamente quando quebra a expectativa do clichê. Parece que vai te entregar um clichê e não te entrega um clichê, faz uma coisa totalmente diferente e é aí que ela te prende. Essa não tem muito isso, essa segue os padrões de clichê muito pré-definidos, muito visíveis, você consegue identificar. Ainda assim, pode valer a pena para você, caso você não, digamos assim, tenha achado nada tão melhor assim para assistir, Bárbaros é uma coisa que vale a pena você dar uma conferida. Aí você tira as suas próprias conclusões. Inclusive, se você assistiu essa série e gostou ou não, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual foi a sua percepção, né? O que você achou dessa série? Se você gostou, se você não gostou, o que é que ela tem de bom, o que é que ela tem de ruim. É muito importante essa interação nossa, sim. Assim como também eu peço para você dar o like aqui nesse vídeo, que é importante. Para você fazer uma coisa mais importante ainda, que é se inscrever no canal, porque isso mostra que você está gostando, que você apoia e que você quer que eu produza mais vídeos para você. Isso é muito importante. Também peço para você ativar as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado. E para que você compartilhe esse vídeo com quem você quiser, tá bom? Esse foi o vídeo sobre Bárbaros. Vale a pena? Nem tanto, mas se você quiser conferir, fica aí a dica para vocês, tá bom? Eu fico por aqui. E mais pra frente tem mais vídeos pra você, tá bom? Até lá, tchau!